Olá, olá pessoal, que tal? Tudo bem desse lado? Comigo tá tudo super, hiper, mega nice. E quem foi que disse que não ia vos deixar só na véspera dos exames? Quem? Eu, Denilson. E para cumprir o que eu prometi, eu estou aqui hoje para fazer o quê? Para resolver o exame de 2022, Física. O que é que vocês esperam? Muitos truques, muitas dicas, muita teoria, coisa boa. E vocês vão ter essa cena. Então, sejam bem-vindos ao vídeo de resolução do exame de 2022. E onde é que nós vamos agora? Onde? Claro, para a nossa tela de resolução de exercícios. Yeah, let's go. Então, malta, já estamos aqui na nossa tela para matar mais um exame, dessa vez Física 2022. Então, se estiverem preparados, vamos. Se não estiverem, vamos do mesmo jeito. Então, o número 1 diz o seguinte: o efeito fotoelétrico contrariou as previsões teóricas da física clássica porque mostrou que a energia cinética máxima dos eletrões emitidos por uma placa metálica iluminada depende de... Então, antes de nós lermos as questões, vamos lá dar um breve resumo sobre o que é física moderna para vocês estarem bem abalizados. Senhores, se existe física moderna, é porque existe física velha, né? Ou clássica. Nós chamamos de física clássica, é mais fofo, é mais bonito chamar clássico. Clássica, física clássica. Então, basicamente, a física moderna, como vocês até podem pensar, ela não anula a física clássica, não tem nada a ver com isso. A física moderna, na verdade, só vem dar um complemento à física clássica, porque sabe o que acontecia, guys? Lá no fim do século XIX, estava acontecendo um bug terrível com física clássica. Só para contextualizar, física clássica é governada por dois grandes cientistas, o Newton, com a mecânica, ok? Mecânica. Eu não vou escrever tudo aqui, não tem espaço. E por Maxwell. E o Maxwell estava a trabalhar com ondas. Sabe o que aconteceu, guys? No fim do século XIX? Aconteceu que a física clássica estava a ter um grande problema, porque no fim do século XIX estava-se a estudar muito as ondas, especialmente estava-se a estudar a luz, porque luz é um tipo de onda eletromagnética. Então o que estava a acontecer? Havia alguns fenômenos com a luz, aliás, com as ondas, que não eram explicados por esse cara aqui. Este cara, física clássica, não estava a conseguir explicar alguns fenômenos. Entre eles, vamos destacar 3 grandes fenômenos que não estavam a ser conseguidos explicar. Um deles é o problema da catástrofe ultravioleta, que foi resolvido com a teoria de Planck, que falava do corpo negro. E o outro problema era o problema do fenômeno fotoelétrico, que é exatamente sobre essa questão, e a radioatividade. Então, existiam esses 3 problemas que a física clássica não conseguia interpretar, não conseguia dar respostas. Como isso não é uma aula teórica, eu aqui só vou me limitar a falar de fenômeno fotoelétrico, não de radioatividade e nem de corpo negro. Então, o que estava a acontecer então com o fenômeno fotoelétrico que não estava a ser conseguido, a física clássica não estava a conseguir responder? Basicamente é assim. Vocês sabem que na tabela periódica vocês têm átomos, né? Aqueles elementos são átomos. E átomos é composto por um núcleo e por várias eletrosferas, onde orbitam eletrões, né? Então, se essa barra aqui é uma barra de metal, por exemplo, sódio é um metal, né? Está no primeiro grupo. O que os cientistas estavam a verificar na época? Eles verificavam se incidia aqui uma luz. Vamos supor que isso é uma lanterna. Eu não sei desenhar bem, ok, guys? Vamos supor que isso aqui é uma lanterna. Isso aqui é um feixe de luz. Então, o que eles estavam a ver aqui? Eles estavam a verificar o seguinte.
Que é o fenômeno fotoelétrico, guys, praticamente, fenômeno fotoelétrico, consiste em arrancar, vamos lá usar outra caneta aqui, consiste em arrancar um eletrão que está numa placa metálica com uma certa velocidade, incidindo uma luz, ou seja, vocês colocam luz aqui, um feixe de luz, ele bate no eletrão e o eletrão sai. Isso é que é fenômeno fotoelétrico, certo? Então, o que os cientistas estavam a ver? Os cientistas verificaram, e isso chama-se dilema de Leonard, eles verificaram que certas luzes, por exemplo, a luz vermelha, que é a luz com menor frequência no espectro óptico. Eu depois explico o que é espectro óptico e o que é espectro eletromagnético. Mas não dá para fazer aqui nesse vídeo. Já tem 5 minutos só aqui. Então, não tem como eu te explicar toda a teoria aqui, ok? Mas eu vou tentar deixar isso bem bonitinho, bem claro para vocês. Nem que leve 10 minutos, eu vou deixar bem claro para vocês entenderem física moderna. Mas eu em breve vou criar uma playlist com toda a física moderna e vocês vão entender todos os detalhes de física moderna. Com detalhes mesmo. Então, eles perceberam uma coisa. Se esse feixe de luz aqui era vermelho, por mais que você aumentasse a intensidade dessa luz, você não conseguia arrancar esse eletrão. Ou seja, o fenômeno fotoelétrico não se verificava, senhores, com a luz vermelha. Eles podiam aumentar a potência como quisessem. Vocês sabem, na física clássica, aumentar a intensidade é aumentar a potência, certo? Porque potência é igual a intensidade vezes raio ao quadrado. Então, se vocês aumentassem a potência, então se vocês aumentassem a intensidade, então estavam a aumentar a potência. Então, eles verificavam que por mais que aumentasse a potência, podia ser uma potência de 10 watts, vermelho não arrancava eletrões, com uma potência de 10 milhões de watts, vermelho não arrancava eletrões. Mas sabe o que acontecia, senhores? Com um feixe azul, eles verificavam com 1 watt só, você conseguia arrancar eletrões. Então isso ficou conhecido como dilema de Leonard. Esse era um grande problema na época e as pessoas não entendiam por que a luz vermelha não arrancava, por mais que aumentassem a potência, e a luz azul arrancava com tanta facilidade, por mais que a fonte e lanterna, tivesse uma potência muito baixa. Então é quando entra um cara genial chamado Einstein. E Einstein, com a ajuda do que foi descoberto por Planck, o que Planck descobriu? Planck descobriu que a luz é quantizada. Ou seja, estamos aqui na física quântica. Planck descobriu que a luz era uma certa constante, que nós chamamos de constante de Planck vezes frequência. Esta lei aqui dizia o seguinte, que aquele feixe de luz que vocês verificaram na lanterna, na verdade não era um feixe de luz contínuo, ele era quantizado. O que quer dizer que ele era discreto, ou seja, a luz na verdade é formada por certos pacotinhos. Juntos, esses pacotinhos formavam esse feixe que você está a ver. E cada pacotinho desses tinha a sua própria energia, que era dada pela constante de Planck vezes frequência. Eu quero dizer que a energia total era dada pelo número de pacotinhos vezes constante de Planck vezes frequência. Então, o que eles estavam a fazer, na verdade, era isso aqui. Eles estavam a pegar, quando eles aumentavam a potência, estavam a aumentar a energia, né? Então, o que acontecia basicamente é que eles estavam a aumentar a quantidade de pacotinhos que entravam na placa, tá vendo? Só que Einstein descobriu uma coisa no fenômeno fotoelétrico. Não é a quantidade de pacotinhos de luz que nós chamamos de fotão, né? Ou fótons, como os brasileiros chamam. Não é a quantidade de fótons que incide sobre a placa que arranca os eletrões. É por isso que estava acontecendo uma coisa muito estranha, tipo, por mais que a luz vermelha tivesse muitos pacotinhos, porque lembra, eu disse 10 milhões de watts, 10 milhões de watts deve ter uns trilhões de fótons lá dentro. Então, não é aumentar pacotinhos de energia que arrancam os eletrões,
é ter um pacotinho só, estão a ver? Aqui, um pacotinho só. Só que esse um pacotinho, esse um pacotinho tem que ter uma frequência muito grande. É por isso que cada pacotinho da luz vermelha tinha uma frequência pequena. E cada pacotinho da luz azul tinha uma frequência muito grande. Eu aqui fiz uma coisa estranha. E cada pacotinho da luz azul tinha uma frequência muito grande. Então, Einstein descobriu que um eletrão só pode reagir com um fotão só. Não adianta você bombardear vários fotões, não vai acontecer. O fenômeno fotoelétrico não vai acontecer. O fenômeno fotoelétrico só acontece entre um eletrão e um fotão, ok? Quando esse fotão toca aqui nesse eletrão, o fotão tem energia, senhores. Então, é por isso que é Planck vezes frequência. Então, quando esse fotão aqui tocava o eletrão, ele dava energia ao eletrão para o eletrão sair. É por isso que vocês têm aquela fórmula que diz que energia cinética é igual à energia recebida pelo eletrão menos a função trabalho. Então, ele precisa de uma certa quantidade de energia para vencer aquela força que lhe mantém preso na placa, e depois o resto fica como energia cinética para ele sair com uma certa velocidade. Então foi isso que Einstein descobriu. Einstein descobriu que não era o fato de você aumentar a intensidade que fazia com que os eletrões fossem arrancados, mas sim o quê? Sim o quê? Era a frequência, porque a luz vermelha tem pouca frequência em relação à luz azul. Azul tem mais frequência, por isso que a energia de cada fotão é lambda vezes frequência. Imaginem que a frequência de vermelho é 1 e a frequência do azul é 10 milhões. Então, quem vai ter maior energia para arrancar eletrões? É esse de 10 milhões. É por isso que... Um minuto só. Deixa-me só apagar aqui. É por isso que vocês vão ter que a alternativa correta aqui é a alternativa E, que diz que a energia cinética máxima dos eletrões emitidos por uma placa metálica depende da frequência e não da amplitude. Porque, senhores, uma onda é assim. Certo? Uma onda é assim. Nós já dissemos que a luz é uma onda, não é? Lá no início dissemos. Então, quando você aumenta a amplitude, que é a mesma coisa que aumentar a potência, você faz isto. Ok? Você aumenta a amplitude da luz, que é uma onda. Quando você aumenta a frequência, você faz isso. Certo? Vamos lá. Existe mais. Então, o que aumenta não é a amplitude, não é a altura da onda, e sim as repetições da onda em pouco período de tempo. Então, é isso que Einstein descobriu. Ele descobriu que para os eletrões serem arrancados, eles precisavam de muita frequência e não de muita intensidade ou de muita amplitude. Então, esse é o grande... Foi essa lei que deu o Prêmio Nobel de Física ao Einstein, ok? Ele descobriu isso e recebeu um Prêmio Nobel de Física. Perfeito, espero que tenham entendido e que a explicação tenha ficado clara, vocês tenham amado mesmo. Embora tenha levado muito tempo, eu tinha que vos explicar as coisas com detalhes. 2. A faixa de radiação eletromagnética perceptível dos seres humanos está compreendida entre o intervalo 400 a 700 nanômetros. Considere as afirmações a seguir.
A cor é uma característica somente de luz absorvida pelos objetos. Isso está errado, senhores. Estão a ver? Imagina que esse aqui é o globo ocular de uma pessoa, né? Eu não sou bom a dizer. Quando incide um feixe de luz aqui, o que nos permite, ou seja, vamos supor que tem um objeto aqui e incide um feixe de luz aqui. Para nós enxergarmos esse objeto, nós precisamos de luz, porque imaginem lá, vocês estamos no escuro. Aqui é escuro, escuro total. Vocês acham que vão ver algum objeto aqui dentro? Não, você precisa de luz para ver um objeto. Então, para você conseguir ver um objeto, é necessário que esse objeto absorva luz e que também reflita luz. Então, ele tem que absorver e refletir luz. Ou seja, eu vou tentar explicar isso aqui em 500 para quem não está entendendo o que é absorver. Absorver é você engolir luz, ok? Ele tem que engolir uma certa frequência de luz e repelir outra certa frequência de luz. Se você vê um objeto como sendo azul, é porque ele refletiu a luz azul e absorveu ou engoliu outros tipos de luz, ok? Perfeito. Então está errado. Um corpo negro ideal absorve toda a luz incidente, não refletindo nenhuma onda eletromagnética. Exatamente. Um corpo negro é um corpo ideal, é aquele tipo de corpo que nós usamos para estudar na física. Vocês sabem que na física geralmente nós pegamos coisas ideais, que nem gás ideal, essas coisas aí, para não estudarmos, porque seria difícil. Imagina vocês, por exemplo, na lei da gravidade, queda livre, nós não consideramos os casos em que o vento está a soprar, porque seria muito difícil estudar um caso em que o vento está a soprar, não é? É por isso que nós usamos casos ideais em que não há vento. Então, o corpo negro é um corpo ideal, não existe. Uma coisa ideal é uma coisa que não existe, é só usado mesmo na física para ser estudado, só para facilitar a compreensão de outras coisas, ok? Então, o corpo negro é um corpo ideal que absorve toda a luz que incide sobre ele, não reflete nada. Perfeito. Então, a frequência de uma determinada... Então, isso aqui está certo. A frequência de uma determinada cor é sempre a mesma. Exato. Isso está muito certo. Uma cor vermelha ou azul, já que eu usei a caneta azul aqui, não é ora 1 Hz, depois 1 milhão de Hz. Não faz sentido isso. É sempre, se é 1 Hz, é sempre 1 Hz, tá bem? Ele sempre tem a mesma frequência, então é verdade. A luz ultravioleta tem energia maior que a luz infravermelha. Assinala, exato, está muito certo. Lembram do Ramilux G? Isso aqui está em ordem de frequência, ok? E o que é Ra? Ra é rádio. E o que é M? M é micro-onda. O que é I? Infravermelho. Então, estão a ver? A luz ultravioleta tem energia maior que a luz infravermelha. Já que a luz infravermelha está aqui atrás e o ultravioleta está aqui à frente, nós sabemos que é em ordem crescente de frequência. E nós sabemos que a energia é Planck vezes frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a energia. Então, o ultravioleta tem mais energia que infravermelho. Então estamos a ver que 2, 3 e 4 são verdadeiros. 2, 3 e 4 é a alternativa E. Perfeito? Perfeito, meus senhores. 3. Sendo 4,2 elétron-volts a função de trabalho para extrair os fotoeletrões de um metal, qual é o comprimento de onda máximo abaixo do qual não se verifica o fenômeno fotoelétrico? Senhores, é o seguinte. Lembram daquela questão da placa que eu falei? Que aqui tem eletrões. E você tem que incidir uma certa luz aqui para tirar esse eletrão. O que nós temos? Nós temos que para você descobrir a energia cinética, é necessário saber qual é a luz
qual é a energia que essa luz tem, certo? E tirar a função trabalho. A função trabalho até vocês aprenderam na escola que é assim, né? Então, função trabalho é a função, é a energia que esse eletrão precisa receber para que o fenômeno fotoelétrico aconteça. Se você der uma energia, se cada pacotinho aqui nesse feixe de luz, eu já disse que é pacotinho, né? E esse pacotinho interage com esse eletrão. Se cada pacotinho aqui tiver pouca luz, ou seja, uma luz menor, uma energia menor que a função trabalho, isso vai dar negativo, né? Imagina que a energia que um pacotinho tem é 1 joule e que a função trabalho necessária para arrancar o eletrão são 2 joules. Isso vai dar -1. -1 é uma energia cinética negativa, ou seja, não pode ser, a energia cinética não pode ser negativa, significa que ele não conseguiu arrancar, não há velocidade aí, ok? Então, perfeito. O que é que nós estamos dizendo? Se o metal, qual é o comprimento de onda? Então, qual é o comprimento de onda abaixo do qual não se verifica o fenômeno fotoelétrico? Ele quer saber qual é a frequência para que não exista fenômeno fotoelétrico. Ou seja, ou essa energia, se não existe fenômeno fotoelétrico, quer dizer que isso aqui é zero, né? Então, o que é que vai acontecer? Se isso aqui é zero, quer dizer que nós vamos ter zero é igual a energia menos função trabalho. Quer dizer que a função trabalho vai ser igual a energia. Então, já que nós sabemos que a função trabalho é 2,4 e nós sabemos que a constante de Planck em eletronvolts é 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 joules eletronvolts segundo. O que é que nós vamos fazer aqui, minha malta? É o seguinte, o que é energia? Energia é Planck frequência, certo? Certo. Nós sabemos que energia agora é igual a constante, é igual a função trabalho. Então vamos ter aqui que, como nós queremos lambda, vocês sabem que frequência é igual a velocidade da luz sobre lambda, ou seja, lambda vai ser igual a velocidade da luz sobre frequência. Então, aqui onde tem frequência, vamos colocar velocidade da luz sobre... não, até não vamos fazer isso, vamos deixar por enquanto, senão vamos complicar o exercício. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui HF. Tchau. Então, vamos calcular o quê? Vamos calcular F, ok? Já sabemos que a função de trabalho é 4,2 e que a constante de Planck é 4,14 vezes 10 elevado a menos 15. Se nós efetuarmos essa divisão, nós vamos ter perto de 1,01, ok? Por que disso? Porque aqui é 4,4. Só que depois essa aqui é 2 ou 20, se quiserem. E essa aqui é 14. Então, a divisão não vai ser muito distante. Vai estar muito perto de 1. Eu até podia colocar 1 aqui, mas... não é exatamente 1, né? Então, 1,01 vezes 10 elevado a 15, né? Esse 15 está aqui embaixo. E aqui tem 10 elevado a 0. Então, bases iguais. Mantém a base, subtrai os expoentes. Hertz. Ok, encontramos Hertz. Então, agora nós queremos lambda. Lambda é velocidade da luz sobre frequência. Velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 sobre 1,01 vezes 10 elevado a 15. Então, conforme vocês podem ver aqui, 3 dividido por 1 é 3. Então, 3 dividido por 1,01 é um pouco abaixo de 3. Seria algo em torno de 2,98. Quase isso. Então, vezes 10, 8 tirar 15 fica 10 elevado a 7, né, senhores? Elevado a menos 7, perdão. Metros, ok? Então, 2,98 vezes 10 elevado a menos 7. 2,98
Então vamos pegar nesse 2,96, que está mais próximo de 2,98. Eu não usei máquina de calcular, então não tinha como acertar taxativamente. Tinha, né? Por sorte, mas não foi dessa, ok? Perfeito. Próximo, 4. Qual a razão entre a lambda 1 e a lambda 2 entre os comprimentos de onda de emissão máximo de dois corpos negros que se encontram a temperaturas T1 2100 kelvins e T2 1050 kelvins? Senhores, isso aqui é muito simples, muito simples. Na teoria de corpo negro, disse que tem duas formas. Disse que a intensidade da radiação do corpo negro é proporcional à quarta da temperatura. E também disse que o comprimento de onda dessa radiação é uma constante que nós chamamos de constante de Wien. Essa aqui é Wien ou Wien, né? Wien sobre temperatura, enquanto aqui é constante de Boltzmann, e aqui é constante de Wien. Então, como nós queremos relacionar as lambdas, e nós vamos usar essa aqui que tem lambda, perfeito? Então, isso está dentro dos corpos negros, são duas fórmulas no corpo negro. Então, sempre que falando de corpo negro, são essas duas fórmulas. Perfeito. Nós estamos a ver aqui que o que é constante para qualquer corpo negro é a constante de Wien. Então, se nós isolarmos a constante de Wien para a primeira radiação, nós vamos ter constante de Wien vai ser lambda 1 vezes temperatura 1. Que essa constante de Wien também será igual a lambda 2 vezes temperatura 2. Porque sempre o lambda vezes a temperatura sempre vai dar constante de Wien, se nós fizermos produto extremo com produto dos meios. Já que esses dois são iguais, então nós podemos, senhores, igualar este com este, porque eles são iguais. Então podemos dizer lambda 1 vezes temperatura 1 é igual a lambda 2 vezes temperatura 2. Como nós queremos aqui encontrar lambda 1 sobre lambda 2, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse lambda 2 a dividir, né? Então vamos ter lambda 1 sobre lambda 2. Se esta aqui vem dividir, é óbvio que essa aqui também vai dividir essa temperatura. Então vai ter temperatura 2 sobre temperatura 1. Perfeito? Perfeito. Então quer dizer que lambda 1 sobre lambda 2 vai ser temperatura 2 sobre temperatura 1. Qual é a temperatura 2? Temperatura 2 é 1050. 1050 sobre 2100. Se vocês forem a perceber, 2100 é duas vezes, ou seja, é duas vezes 1100. Ou seja, vocês têm 1050 aqui, eu falei 1100, mas é 1050, sobre duas vezes 1050. Então vocês podem cortar 1050 com 1050, ficando 1 sobre 2, certo? Então essa aqui seria a alternativa correta, que é a alternativa B, tá bem? Perfeito. Um apontador laser emite uma radiação de comprimento de onda igual a 600 nanômetros. São dadas as velocidades da luz no ar e a constante de Planck. Os valores que melhor representam a frequência de radiação e a energia de cada fotão são, como tínhamos dito, aqui estão falando de um laser, né? E vocês sabem que um laser é mais ou menos assim e que ele emite um feixe de luz. Só que se vocês usarem um binóculo, vão ver pacotinhos aqui. E cada pacotinho tem a sua energia, que é constante de Planck vezes frequência. Então, ele quer saber aqui qual é a frequência de cada um desses pacotinhos. Então, meus senhores, ele quer saber a frequência e o que? E a energia. Nós sabemos que toda a onda eletromagnética respeita a seguinte lei: velocidade da luz é igual a lambda vezes frequência, ou uma lambda frequente. Então, nós queremos frequência, é só isolar a frequência aqui, ok? Ficar 3 vezes 10 elevado a 8
sobre lambda. Qual é o valor de lambda que deram? 600 nanômetros, que é a mesma coisa que dizer 6 vezes 10 elevado a menos 7 metros, ok? Perfeito. Então, 3 por 6, vocês sabem que é 0,5, vezes 10 elevado a 15. Isso vai dar 8 mais 7, vai dar 15. Então, tá aí. Tem que ser um sítio que tem 0,5. Ou, estão vendo aqui? Usaram uma unidade. Então, nós vamos usar uma unidade aqui no 15 para passar o 5 para frente. Ficando 5 vezes 10 elevado a 14. Então, temos dois sítios com 5 vezes 10 elevado a 14. Então, resta-nos calcular a energia, mas tem que ser ou E ou D. Então, a energia vai ser Planck vezes frequência. Planck já deram aqui. Planck é 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Vezes esse 5 vezes 10 elevado a 14. Então, para multiplicar qualquer número com 5, 5 o que é, senhor? 5 é 10 por 2. Então, vocês dividem o... Aqui vai ser 6,6 vezes 10 sobre 2 vezes 10 elevado a 14 com 34 vai dar menos 20. Então, 6 dividido por 2 é 3. Esse 6 também é 0,3. Então, multiplicado com 10, nós vamos ter o quê? Vamos ter aqui 33 vezes 10 elevado a menos 20, o quê? Joules, certo? E 33 é aqui. Nesse caso é 3,3, né? Então, eles usaram uma casa aqui para passar um 3 para trás da vírgula, ficando menos 19. Perfeito? Perfeito. Então, temos aqui a alternativa E. O físico francês Louis de Broglie, que nome, né? Quem sabe ler isso aí, manda um áudio no WhatsApp a dizer como é que se lê isso para eu saber ler da próxima vez. Em analogia ao comportamento dual onda-partícula, isto aqui, dizer onda-partícula, os cientistas descobriram que uma onda, em algumas ocasiões, pode se comportar como uma partícula. Uma partícula tem massa, senhores, e pode sofrer colisão, ok? É aquela coisa de quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Então, uma partícula pode sofrer colisão, que é o caso de quê? Das placas. Quando você emite um feixe de luz, o fotão não tem massa, pelo incrível que pareça. A massa é tão desprezível que não existe. É luz. Luz não tem massa. Você não consegue dizer que luz pesa. Mas, por causa da dualidade partícula-onda, ele pode se comportar como uma partícula sofrendo o quê? Sofrendo colisão. Ok? Sofrendo uma colisão. Porque ele tem quantidade de movimento. Então, atribuiu as propriedades ondulatórias, sendo a constante de Planck, o comprimento de onda de Broglie para o eletrão de massa com velocidade, tem essa velocidade. Então, senhores, o que querem saber aqui? Eles querem saber qual é o comprimento de onda de Broglie para o eletrão que tem essa massa aqui. Então, como eu disse, por causa da dualidade onda-partícula, os fotões podem ser considerados partículas, ou seja, eles sofrem colisões. Se sofre colisão, significa que ele tem quantidade de movimento. Então, de Broglie criou uma fórmula por causa disso, por causa dessa tal de dualidade. E a fórmula... Perdão, desculpa. E a fórmula é a seguinte. Lambda é igual a constante de Planck sobre quantidade de movimento. E vocês lembram, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Então, lambda, como ele quer o comprimento de onda, nós vamos usar aqui a constante de Planck, que é 6 vezes 10 elevado a menos 34, sobre aqui a quantidade de movimento. A massa que deram é quanto? 9 vezes 10 elevado a menos 31, vezes a velocidade que deram, onde é que está? 2,2 vezes 10 elevado a 6. Então,
Esse 2,2 dividido por esse 6,6 vai dar 3, ok? 3 vezes 10 elevado a menos 34 sobre 9 vezes 10, menos 31 mais 6, isso vai dar 10 elevado a menos 35, menos 25, perdão. Menos 25. Então, lambda aqui vai ser, conforme vocês podem ver, 3 dividido por 9 é a mesma coisa que dizer 1 sobre 3. E 1 sobre 3 é a mesma coisa dizer 0,33333. Okay? Então, 0,333 vezes 10 elevado a menos 34 mais 25. Isso vai nos dar menos 11. Menos 11. Então, se nós... Aqui vocês estão a ver que nós temos... menos 11 não, menos 9. Menos 9. Então, nós estamos a ver aqui que lambda, todos os lambdas aqui estão em formato de 3,3. Então, é só passar o 3 para frente e depois aqui fazer menos 10, ok? Metros. Então, seria um 3,3 angstrom. Então, é a alternativa A.